Você já teve a sensação que parece que todo mundo à sua volta tá avançando na vida, menos você? Tem gente comprando casa, tem gente casando, tem gente tendo filho, tem gente avançando da carreira, indo morar fora do país. E mesmo que a vida não pareça estar completamente ruim, você tem a sensação de que alguma coisa de errado está acontecendo com você, que falta alguma coisa. Como se existisse ali um cronograma certo que você tem que atingir e aparentemente não está. E aí vem aquela pergunta: será que eu tô atrasada? Será que eu tenho algum problema? Atrasada em relação ao quê? Mas bom, se você, assim como eu, já se sentiu assim em algum momento, esse vídeo aqui é pra você. Então pega a sua bebida favorita, vamos tomar um chá da tarde e conversar, porque a maioria das pessoas durante os 20 anos se sentem dessa forma. Bom, antes de mais nada, eu sou a Bia, psicóloga clínica, e aqui no nosso canal a gente sempre tira um momentinho durante a semana para pensar intencionalmente sobre os nossos comportamentos, hábitos e escolhas que fazem sentido com quem a gente é. Então vamos para o primeiro ponto desse vídeo: por que a gente se sente assim? Na maioria das vezes, quando a gente começa a se sentir atrasado, o que está acontecendo é uma comparação. A gente começa a olhar para a vida dos outros e medir a nossa a partir disso. Só que aí tem um problema bem grande nesse cenário, porque a gente começa a comparar o palco dos outros com o nosso bastidor. Calma aí que eu vou te explicar melhor isso daí. Tem uma curiosidade sobre mim: durante grande parte da minha vida, eu fiz teatro. E se tem uma coisa que a gente sabe quando a gente faz teatro nem sempre o que a gente vê no palco é o que está acontecendo nos bastidores. A gente esquece, fala, entra atrasado, rasga figurino, quebra cenário. Acontece 1 milhão de coisas terríveis naqueles bastidores, mas a gente entra no palco, põe um sorriso, improvisa e você tá crente que tudo ali fazia parte do script. E o mais interessante de tudo isso é que só quem sabe do caos que aconteceu no off, ali no bastidor, é quem tava ali dentro. Quem tava assistindo de fora não faz a menor ideia. E eu me lembro de uma situação específica que eu tava com uma das minhas melhores amigas, que é uma das minhas melhores amigas até hoje. E a gente quebrou, a gente pisou, aconteceu alguma coisa assim, faltando 5 minutos pra nossa cena, a gente pisou e quebrou ali o objeto que a gente precisava usar, era um dos objetos principais para aquela cena. E eu lembro da gente olhar uma pra outra e ficar assim: o que a gente faz agora? Socorro, meu olho marejado de água. A gente muito nervosa, sem saber o que fazer e pensando: caraca, acabou, já era, ferrou, vai dar tudo errado, porque era um objeto que saiu umas bolinhas de sabão, então a parte dele soltar a bolinha de sabão era uma coisa importante ali naquela cena. E ela, sempre muito desenvolta, virou pra mim e falou assim: Bia, vou dar um jeito, vem na minha. Vem na minha. E era uma peça infantil de comédia. Então ela entrou e ela começou a falar várias coisas super engraçadas. E ela batia, esse treco não funciona. E todo mundo morrendo de rir. Eu, inclusive, segurando isso também. Enfim, ficou muito legal. Ficou super engraçado. Acho que talvez muito mais divertido do que se a gente tivesse feito a cena certa. Mas eu lembro que quando eu desci do palco nesse dia, eu não tava tão feliz assim. Eu tava muito preocupada que desse pra ver, eu tava preocupada do nosso professor ficar chateado com a gente porque a gente não fez o que a gente tinha combinado. Eu fiquei muito nervosa, eu não saí satisfeita. E eu lembro que assim que eu desci, os meus pais, meus amigos falando: nossa, foi muito legal, foi muito divertido. E aí quando eu perguntei dessa cena, todo mundo falando que foi uma das cenas mais engraçadas do espetáculo, que foi uma das partes mais legais da peça. E foi tudo improvisado. As pessoas nem faziam ideia do desespero que a gente estava ali dentro, que aquilo ali não fazia parte do cenário. Na vida é meio assim. Você tá assistindo o espetáculo das pessoas, mas você vive o seu bastidor. Embora todo mundo tenha achado aquela cena sensacional e engraçadíssima, só eu sabia como eu tava desesperada por dentro, como meu coração tava acelerado, como insatisfeita eu tava em ter pisado e quebrado, em ter estragado a cena, e não ter feito da maneira que a gente ficou meses ensaiando. Mas que no final até que deu certo. E quem olhou pode ter pensado: nossa, como elas são naturais, né? Como ficou divertido. E na verdade não era isso que estava acontecendo. Muitas vezes a gente vê o espetáculo da vida das pessoas e a gente compara com esse nosso bastidor. E não tem absolutamente nada justo em fazer isso, porque quando eu olho para o espetáculo da pessoa só para a parte que ela quer me mostrar e eu comparo com o meu bastidor, isso não é justo, porque o que eu tô vendo não tem erro, aparentemente, não tem falha, aparentemente, tá tudo perfeito, tudo como deveria estar.
Mas eu sei que eu pisei lá e que eu quebrei. Eu sei que eu errei a fala. Eu sei que eu falhei. Mas eu não sei o que aquela pessoa fez pra chegar ali onde ela tá chegando ou o que deu errado. E muitas das vezes, quando as pessoas postam ali na rede social, né, o que, querendo ou não, agrava muito essa nossa comparação, porque a gente tá acompanhando milhares e milhares de pessoas todos os dias. Muitas das vezes elas nem fazem por mal, nem é pra manipular, mas elas postam só a parte boa, só aquilo que deu certo. E aí você olha e pensa que a sua vida tá errada, que a sua vida tá atrasada, porque você não tá vivendo do mesmo jeito que aquela pessoa. Eu lembro, no final do ano passado, eu também fui encontrar essa minha melhor amiga, coincidentemente as histórias são com a mesma pessoa, e foi minha primeira viagem internacional que eu fiz sozinha, sem pais, sem amigos, sem ninguém. E eu lembro que deu absolutamente tudo errado. Gente, tudo que vocês possam imaginar aconteceu na ida desta viagem. Quando eu cheguei na conexão, a minha mala passou assim, ó, toda quebrada, com as minhas roupas no meio daquele negócio que passa a mala assim, esqueci o nome, na esteira. Tudo quebrada, a alça pulando pro lado. Eu olhei assim, desesperada. Não tinha quem recorrer, o moço da companhia não sabia me ajudar. Eu tive que pagar caríssimo pra enrolar aquele negócio em volta da mala. Eu não tava contando com isso. Quando eu cheguei no meu avião, eles trocaram o meu voo, então eu fui numa aeronave muito mais antiga do que a que eu tinha comprado a passagem. Foi extremamente desconfortável. Ah, e um OBS, tá? Como a minha mala estava toda enfaixada, eu não conseguia mover ela pela rodinha, eu fiquei segurando a mala até eu entrar na área de embarque. Até eu entrar dentro do avião, eu fiquei segurando a mala com mochila nas costas, que inclusive arrebentou. Ou seja, deu absolutamente tudo que podia dar errado deu na ida dessa viagem. Mas as pessoas não viram essa parte da viagem. Eu não postei essa parte da viagem, não porque eu queria enganar alguém, mas porque eu tava tão preocupada, tentando resolver aquela situação, tentando fazer aquilo ali dar certo, que eu nem pensei em tirar foto, em postar, em falar, nada. Eu só tava vivendo o momento, tentando resolver eles. Na verdade, sobrevivendo a ele. Então, quando eu fui postar, eu já tava lá há um tempo, há uns dias até, com as minhas amigas, enfim. Então, nem falei nada sobre isso, só para as pessoas mais próximas. Quem tava vendo a minha viagem podia ter achado que foi tudo perfeito, quando só meus parentes mais próximos e amigos sabem o perrengue que eu passei ali naqueles dias. Basicamente, a gente acaba comparando todo esse sucesso que as outras pessoas acabam mostrando pra gente com todas as tentativas que a gente sabe que teve. Você não sabe quantas tentativas aquela pessoa teve para conseguir fazer aquilo. Você não sabe quais foram as circunstâncias ou o que ela teve que passar, o que ela teve que enfrentar, o quanto ela teve que sofrer ou viver para que ela chegasse ali. Você só viu o resultado. E aí é muito injusto quando você sabe todas as suas lutas, todas as suas tentativas para chegar em algum lugar. Essa questão também da comparação tem essa crença de um cronograma, de que existe um tempo absolutamente certo para tudo. Então eu estudo, eu começo a trabalhar, eu me estabilizo financeiramente, eu saio da casa dos meus pais, eu começo a me relacionar, caso, tenho filhos, a minha empresa cresce e por aí vai. Como se tivesse uma ordem cronológica, uma idade certa, um tempo certo para que as coisas pudessem acontecer. Mas aí que tá. Quem foi que estabeleceu isso? Aonde está dizendo que isso é uma regra? Está escrito em pedra que é obrigatório todo mundo fazer isso. A verdade é que isso não nasce com a gente. A gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Isso é uma coisa construída ao longo da nossa vida. Nós vamos para a parte 2 desse vídeo. Por que isso acontece? A gente não aprende só com as nossas ações. A gente também aprende observando. Nosso cérebro faz isso o tempo inteiro. O cérebro ele usa a comparação para entender o mundo. Então, quando você começa a observar as pessoas, você pensa, então é assim que deveria ser. Quando você passa muito tempo exposto a alguns certos padrões, ele começa a achar que essa é a referência. Isso não é só a rede social, as pessoas ao seu redor. É filme, é série, é música, novela. Vou te dar aqui alguns exemplos. Quando eu era mais nova, eu assistia muito Pretty Little Liars, acho que é assim que fala, PLL, assistia Gossip Girl, assistia The Vampire Diaries, e eu lembro de quão chocada eu ficava em ver aquele povo lá com 17, 18 anos fazendo coisas que eu duvidava que a minha mãe me deixaria fazer quando eu tivesse aquela idade. Mas ao mesmo tempo eu pensava, uau, quando eu tiver 20 anos eu vou ter esse corpo, quando eu tiver 20 anos eu vou agir dessa forma, quando eu tiver 20 anos eu vou fazer assim. É absurdo, porque você vê personagens com 20 e poucos anos fazendo coisas completamente irreais para aquela idade. Uma vida super resolvida, uma intensidade absurda, decisões gigantescas.
E um detalhe, né? Muitas das vezes aqueles atores que a gente tá vendo nem 20 anos tem muito mais do que isso, mas a gente deixa isso daí para outro vídeo. E a gente começa a consumir essa realidade e começa a pensar que aquilo ali também é normal. E a gente começa a pegar essa realidade, se comparar e se frustrar quando a gente finalmente tem 20 e poucos anos, ainda mora na casa dos nossos pais e não mora sozinho em Nova York para viver a vida. Quando a gente olha para nossa vida real, a gente começa a ter essa sensação de que tá atrasada, porque a vida real, ela é mais lenta, ela é mais confusa, ela é mais humana, ela tem várias nuances, ela é real. E isso nos leva ao terceiro ponto desse vídeo. Como a gente faz para mudar o foco? Uma das coisas também que pode dar essa sensação pra gente de que a gente tá atrasado é o perfeccionismo. Muita gente ainda não viveu algumas coisas na vida, não porque elas são incapazes, mas porque elas estão esperando o cenário perfeito, o momento perfeito, a hora perfeita para poder ter alguma atitude. Inclusive, no último vídeo aqui do canal, a gente falou um pouco sobre isso também, sobre como a gente esperar o momento perfeito acaba impactando na nossa vida. Então, se você não vê esse vídeo, depois que você terminar esse aqui, eu te convido para dar uma olhadinha lá, porque vai fazer muito mais sentido quando você terminar de assistir. Mas enfim, elas acabam esperando estar completamente seguras, prontas e preparadas para poder dar o primeiro passo. O problema é que o crescimento, ele não começa dessa forma. Ele começa com tentativa, com imperfeição, com erro, com recalcula a rota. E quando a gente espera estar pronto para agir, o que acontece muitas das vezes é um adiantamento constante. A gente estuda mais, se organiza mais, pensa mais, calcula mais e nunca faz. Se a gente espera sair confiante antes de dar o primeiro passo, é óbvio que a gente provavelmente nem vai dar. Ou que isso vai demorar muito mais tempo para acontecer. A fase, né, da crise dos 20, ela acontece justamente quando a gente está começando a testar hipóteses. Você também precisa lembrar que você está vivendo 20 anos pela primeira vez. Você nunca foi adulto antes. Você está aprendendo a ser adulto. Você está aprendendo a ter responsabilidade. Você está aprendendo o que faz mais sentido para você. Por isso que mudanças muito grandes, ela começa com passos pequenos. Você não precisa começar e conquistar tudo de uma vez. Você pode começar com pequenas ações, pequenas mudanças, pequenos passos. Cada pequena ação que você tem está indo em caminho para construir algo maior para você. E talvez a pergunta que a gente deve se fazer não é: será que eu tô atrasada? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Mas o que eu quero para minha vida? O que talvez faria sentido para mim? Como eu queria me ver daqui a uns anos? Talvez você não tenha certeza dessas respostas e eu vou te falar. Isso é super normal. Eu também não tenho certeza de todas as minhas. Mas a gente precisa começar a pensar nelas para que a gente teste. E se der errado, a gente recalcula a rota para outra que faça mais sentido. Porque quando a gente faz esse tipo de pergunta, o foco muda completamente. A gente para de se comparar e a gente começa a andar em direção à nossa própria vida, ao que faz sentido pra gente viver. Cada pessoa tem um ritmo de amadurecimento, descoberta, construção de vida. Não é uma coisa copia e cola para todo mundo. Cada um está inserido num contexto, cada um tem nuances que permeiam a própria vida e que vão interferir em algumas coisas também. E assim, a vida, ela não funciona muito como uma única linha de chegada, sabe? Quando a régua da nossa vida é sempre a do outro, a gente sempre vai sentir que tá atrasado, porque sempre vai ter alguém que vai estar mais avançado na carreira, que vai ter casado antes de você, que vai ter tido filho antes de você, que vai conquistar alguma coisa antes de você. Aquela velha história que a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? Eu lembro que assim que eu me formei, eu tive algumas colegas de classe que estavam muito bem financeiramente, aparentemente, né, na vida e tudo mais, e com grandes oportunidades, porque elas optaram por seguir a área ali do ABA. Desde a minha graduação eu já sabia que não era uma área que eu queria seguir, eu sabia que eu queria psicologia clínica para trabalhar com mulheres, jovens mulheres adultas. E aí eu via aquelas minhas colegas tendo tantas oportunidades, palestrando, aparentemente ganhando muito bem, e eu me peguei durante um certo momento, logo assim que eu me formei, me questionando se eu tinha feito a escolha certa, que talvez aquilo ali fosse muito melhor, mas eu também parei um tempo para pensar, falei, quero isso mesmo para mim? Porque a rotina que elas tinham, os desgastes que elas tinham, eu não estava disposta a suportar. Eu não estava disposta a viver. Então, se eu não estava disposta a viver aquilo ali, por que eu deveria estar me comparando? Se não era o que fazia sentido para mim, por que eu deveria estar me comparando?
aquilo ali nem era um lugar que eu queria estar. Então, quando a gente muda essa pergunta e volta para si perguntando o quão disposto eu tô para isso, eu realmente quero isso? Por que isso é importante para mim? Cada trajetória tem ritmos, pausas, mudanças, experiências que são próprias de cada indivíduo. Eu queria te perguntar uma coisa. Qual é a área da sua vida que você mais sente que está atrasada? É no seu trabalho, nos relacionamentos? Me conta aqui nos comentários. Se você também gostou de tomar esse chá da tarde comigo, eu te convido a curtir, comentar, compartilhar com alguém que faça sentido receber esse vídeo e não deixar de se inscrever para que a gente possa ter mais trocas como essas. Foi um prazer dividir as minhas epifanias com vocês. Eu te vejo no próximo vídeo.